Se vocês têm acompanhado esse estudo e estiveram aqui no domingo passado, possivelmente se lembrarão dessa imagem que eu mostrarei logo, ou que eu mostrei logo no começo da mensagem passada. A imagem que também ajuda aqueles que não estavam presentes a entenderem o contexto do trecho que nós vamos estudar hoje. O meu propósito ao mostrar esse gráfico foi de resumir o que Paulo vem ensinando desde o capítulo 8 sobre a liberdade cristã. Ele começa dizendo que uma liberdade baseada somente no conhecimento do que é certo é perigosa, porque sem amor, sem considerar a consciência dos irmãos menos maduros ou imaturos, pode ferir a consciência deles. E conforme o apóstolo Paulo ensina, isso vai além de falta de amor, é até pecado contra Cristo. A liberdade que nós temos, ela deve ser governada pelo amor e nunca deve ser usada para ferir ou escandalizar um irmão que ainda precisa desenvolver suas convicções com base na palavra de Deus. E dando sequência à argumentação, no capítulo 9, Paulo usa a sua própria vida como exemplo, dizendo que como apóstolo ele tinha direito a ter a ajuda financeira da igreja de Corinto. Todavia, ele preferiu usar da sua liberdade, abrindo mão desse direito para que o anúncio do evangelho não tivesse obstáculos. O princípio é bem claro. Existe um propósito muito nobre no uso dessa liberdade. Ela precisa ser usada para facilitar, para potencializar o anúncio claro da notícia da salvação. Qual é? Que Jesus morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia ele ressurgiu. Aquele que crê nessa boa notícia tem a vida eterna. Em seguida, ainda no capítulo 9, mais próximo do final, Paulo compara a sua vida cristã com uma corrida. Da mesma forma que um atleta precisa de disciplina para se desenvolver no seu esporte, para se tornar um vencedor, um cristão também precisa de disciplina, de domínio próprio. A boa execução da nossa liberdade exige preparo, um preparo que cresce à altura da nossa disciplina. Sem esse preparo, nós corremos o risco de sermos reprovados ou sermos desqualificados. Isso é, de anunciar o evangelho e viver uma vida que não reflete o que temos anunciado. A liberdade, ela renuncia, ou a liberdade cristã, ela renuncia os seus desejos, porque quem ama Cristo corre para alcançar a aprovação de Deus. Na mensagem de domingo passado, o nosso trecho de estudo foi 1 Coríntios 10, dos versículos 11 a 13. E nele nós vimos que precisamos ter muito cuidado e humildade na liberdade que experimentamos. Por sermos pecadores e ainda influenciados pelo inimigo, pelo mundo e pela cobiça da nossa própria natureza, por vezes nos esquecemos que nós não estamos imunes a situações ruins. Em Cristo temos muitas bênçãos, mas isso não justifica qualquer esquecimento ou negligência quanto às nossas escolhas, que podem ser boas ou ruins. Em outras palavras, liberdade sem cuidado e sem humildade vira presunção, como aconteceu com o povo de Israel depois que ganhou a liberdade do cativeiro egípcio. Eles eram livres, eles tinham privilégios como povo escolhido de Deus, eles tinham bênçãos espirituais enormes, mas caíram porque usaram a liberdade sem vigilância. A liberdade cristã, ela pode se tornar ruína se for usada sem cuidado e sem humildade. Por isso, Paulo concluiu esse trecho, o trecho da semana passada, dizendo: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Hoje o nosso trecho de estudo conclui esse tema sobre a liberdade cristã. E é por isso que Paulo, no versículo 14, ele começa com a palavra portanto. E ele agora vai concluir o seu pensamento. Mas antes da gente continuar, eu quero orar mais uma vez com vocês. Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de nós estarmos juntos, pela oportunidade de aprender da Tua Palavra, de aprender do Senhor. Que hoje seja um dia para concluirmos, Pai, esse trecho, esse pensamento, esse tema do apóstolo Paulo sobre liberdade.
e que nós saiamos daqui, Pai, mais realizados em saber como utilizar da nossa liberdade, da liberdade que nós ganhamos em Cristo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Antes de entrarmos de cabeça no nosso trecho de hoje, é importante que todos saibam disso. Paulo entende que a questão prática, ela é essencial, mas ele também sabe que sem a base doutrinária é praticamente impossível viver a prática de forma correta. Perceba o quanto Paulo vem fundamentando sobre esse tema de liberdade desde o capítulo 8, para só agora ele dar a sua conclusão. É pouco eficiente, meus irmãos, em dar, por exemplo, uma aula de ética cristã para vocês, ensinar que vocês têm que viver assim ou assado, sem antes apresentar as bases bíblicas e doutrinárias para que vocês vivam a ética que Deus ensina. Como ser prático sem antes ser teórico? Como viver segundo a vontade de Deus sem antes conhecer a vontade de Deus? Quando o pastor presbiteriano Augustus Nicodemos ensina nesse mesmo trecho, exatamente nesse mesmo trecho de 1 Coríntios, ele fala sobre isso. Veja. Toda prática, ela tem que ser baseada na doutrina. Porque só prática, como às vezes o pessoal diz, né? Doutrina divide, doutrina é algo seco, é frio. Vamos só amar o próximo, fazer o bem e obedecer a Bíblia. Você não vai conseguir fazer isso se você não tiver uma base doutrinária boa. Porque o que significa amar seu próximo? O que significa evangelizar? Você vai dizer o que quando for evangelizar? Fazer o bem. O que é que significa fazer o bem? Porque tem certas circunstâncias que a pessoa pensa que está fazendo o bem e não está. Então você precisa saber a vontade de Deus, o que é o certo e o que é errado, para que você possa praticar. E a Bíblia está cheia de exemplos disso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Primeiro, a doutrina, capítulos 8, 9 e metade do capítulo 10, explicando quais são os princípios, dando orientação. E agora, finalmente, ele vai chegar na parte prática. Nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos de boa doutrina e precisamos colocar essa doutrina em prática. Essa combinação que é ideal para a igreja cristã. E é por isso que enquanto os adultos estão aqui aprendendo diretamente da Bíblia, as crianças também estão aprendendo da Bíblia, juntas, uma pedagogia voltada à idade delas ali na salinha. É por isso que as mulheres que fazem parte do Ministério de Mulheres precisam se preocupar em aprender e ensinar doutrinas. Aliás, mais uma vez a vocês mulheres, pelo encontro de ontem, que Deus continue as usando. É por isso também que o Ministério de Casais precisa se preocupar em aprender e ensinar doutrinas, para ser bem prático com algumas perguntas. Quem o crente pode namorar? Qual o papel do marido no casamento? Qual o papel da esposa no casamento? O que dizer para um casal em que um dos cônjuges não quer se relacionar intimamente com o outro? Essa pergunta, por exemplo, nós estudamos, vendo 1 Coríntios. É verdade que, de forma bem prática e específica, poucos de nós teremos de lidar com a questão de comer ou não comer comidas sacrificadas a ídolos. Mas a verdade é que existem, como eu tenho mostrado para vocês, muitos princípios que permeiam a prática da nossa liberdade, que está justamente ao redor dessa questão. Devo ou não devo comer comidas sacrificadas a ídolos? Paulo, ele não teria usado 3 capítulos da sua carta se ele não entendesse que esse assunto é muito importante. E usando muito desses 3 capítulos só para apresentar doutrina. Dito isso, nós vamos voltar para o primeiro versículo do nosso trecho de hoje, que é o versículo 14 do capítulo 10, que diz: portanto, meus amados, fujam do culto aos ídolos. Como eu já tinha dito, aqui é Paulo começando a concluir o tema que ele vem ensinando os coríntios, um tema que os próprios coríntios tinham dúvidas. E ele já começa exortando, ordenando os coríntios para fugirem do culto aos ídolos, da idolatria. O verbo fugir aqui é o mesmo que nós já vimos em 1 Coríntios 6,18, quando nós lemos: fujam
da imoralidade sexual. Meus irmãos, existem pecados que nós enfrentamos lutando, brigando contra, mas existem pecados dos quais nós vencemos fugindo. Idolatria é um desses pecados. Fugir é correr, é escapar, não é brincar, não é negociar, não é tentar resistir. É como José, filho de Jacó, ele fez quando a mulher do seu senhor egípcio, Potifar, tentou seduzi-lo, tentou agarrá-lo. Paulo está falando especificamente sobre a idolatria, porque a pergunta dos coríntios foi especificamente sobre isso. Vocês se lembram? Capítulo 8, versículo 1. Quanto à pergunta sobre a comida sacrificada a ídolos, e ele começa a desenvolver. Foi aí que Paulo começou a responder o que até agora, até hoje nós estamos aprendendo. Além disso, Paulo também tinha acabado de lembrar à igreja de Corinto que um dos graves erros que o povo de Israel havia cometido foi exatamente nesse ponto, a idolatria. E em 1 Coríntios, nesse capítulo 10, versículo 7, nós lemos: não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. No nosso contexto brasileiro, idolatria da forma antiga, com estátuas e templos pagãos, não são comuns, embora isso ainda exista. Mas a idolatria não é apenas se curvar a estátuas e participar de cultos pagãos. Biblicamente, idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no coração. No nosso contexto, olha outros exemplos comuns de idolatria. Quando alguém vive em função da opinião dos outros. Quando o dinheiro decide todas as escolhas da pessoa. Quando um relacionamento vira mais importante do que Deus. Quando o celular, o entretenimento, as redes sociais dominam boa parte do seu tempo. Quando o prazer se torna a prioridade, maior do que a santidade. Quando a política vira salvadora. Quando a liberdade vira desculpa para fazer tudo o que se deseja. De novo, idolatria é tudo aquilo que rouba de Deus o lugar de Deus. Nossas escolhas precisam ser com base no que Ele, Deus, ensina. Nosso temor deve ser somente a Ele. O relacionamento mais importante para cada um de nós é com Deus. Nosso tempo deve ser usado para adoração ao Senhor. Nós vimos isso hoje na escola bíblica dominical pela manhã. Só Ele é Salvador. Vocês conseguem perceber? Devemos nos aproximar de Deus, mas fugir da idolatria. Sabem por quê? Olha Paulo, continua falando, versículo 15. Eu estou falando a pessoas sensatas, julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Quando abençoamos o cálice à mesa, não participamos do sangue de Cristo. E quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo. Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Paulo agora ele está mostrando o motivo, por que devemos fugir da idolatria. E a ideia aqui é baseada numa comparação com a ceia do Senhor. Uma ideia que ele convida os irmãos de Corinto, talvez com um pouco de ironia, a pensarem, a refletirem, porque eles eram capazes de entender, afinal de contas, eles se julgavam sábios, se lembram? Paulo está dizendo que quando tomamos o cálice, nós participamos, nós temos uma comunhão espiritual com o sangue de Cristo, com o próprio Cristo que se faz espiritualmente presente nos elementos da ceia. Da mesma forma, quando comemos o pão, nós espiritualmente participamos do corpo de Cristo, bem como da comunhão com os outros irmãos. Irmãos que estes comigo formam um povo, que com eles eu sou um corpo, que com eles eu tenho uma nova família. O ponto didático de Paulo é que da mesma forma que essa mesa do Senhor nos une com Ele, assim também uma mesa a ídolos nos une a ídolos. Vejam como ele continua, vejam por que devemos fugir da idolatria.
Versículo 18. Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar. Portanto, que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não quero dizer que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios, e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Versículo 22. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Paulo, ao querer mostrar o porquê o cristão deve fugir da idolatria, ele constrata a mesa do Senhor com a mesa dos ídolos. Ele quer que os cristãos entendam que não existe neutralidade espiritual. Toda mesa envolve comunhão com algo ou com alguém. Por isso ele volta a falar do povo de Israel, que aplicava, conforme a lei, a própria lei de Deus ensina, um sistema sacrificial. E nesse sistema, alguns sacrifícios eram parcialmente queimados no altar. Outra parte desse sacrifício se tornava comida dos próprios sacerdotes. E algumas vezes, parte do sacrifício era a comida da própria pessoa que sacrificava aquele animal. Participar da refeição do sacrifício era entendido como uma participação espiritual do culto ao redor daquele altar. Isso significa que, naquele contexto, comer não era só comer, era um ato de comunhão espiritual com o significado daquela oferta, daquele sacrifício. Em outras palavras, comer do sacrifício era estar envolvido com aquilo que o sacrifício representava. A ceia do Senhor, em todo o seu significado, ela também não é neutra, é um ato de adoração a Deus. Quando comemos do pão e bebemos do cálice, nós participamos do significado da ceia e da comunhão com cada irmão que está conosco nesse evento, que não é somente um evento, é também uma ordem de Deus. Quando participamos de outras mesas, de outros contextos religiosos em que há sacrifícios para outros deuses, ainda que esses outros deuses, vejam bem, eles não existem. O que Paulo está dizendo é que o que existe é demônios. Nós ainda assim acabamos participando de uma comunhão idólatra, de uma comunhão com esses demônios. E Paulo aqui ele repete o que ele já disse no capítulo 8. O ídolo nada vale neste mundo e que é somente um Deus, versículo 4. Meus irmãos, o problema não é o tipo de carne, o problema é o culto, o que aquilo representa, a espiritualidade por detrás daquele rito, daquela cerimônia, daquele sacrifício. Hoje de manhã, durante a escola bíblica, eu enfatizei as palavras de Jesus, quando ele diz à samaritana, que ela e os samaritanos adoram o que não conhecem. Isso é João capítulo 4, versículo 22. Aqui nós aprendemos o que está por detrás dos cultos que não adoram o Deus verdadeiro. Existe um interesse diabólico, um interesse demoníaco por detrás disso. E para usar o comentário do irmão Rogério, hoje de manhã, atrás de uma verdade tem uma mentira. O pai da mentira é o diabo. Esses cultos não são neutros, e Paulo está dizendo, fujam da idolatria, cuidado em participar de algo assim. Nós precisamos ter muito cuidado com a qualidade, prestem bem atenção, com a qualidade da nossa presença em contextos de cultos religiosos que não adoram o único e verdadeiro Deus. No Brasil, existem muitos rituais populares com espiritualidade envolvida. Eu mesmo me lembro do tempo que eu fazia, acreditem, eu fiz isso, capoeira Angola. E eu posso dizer para vocês, de primeira mão, tendo participado disso, que alguns encontros não era somente um exercício físico chamado capoeira.
Nosso país ele tem uma diversidade muito grande em elementos religiosos que não são verdadeiramente cristãos e que não são inofensivos. Muitas vezes eles estão disfarçados pelo nome cristão. Nós devemos tomar cuidado com atividades que às vezes são chamadas de culturais, são chamadas de tradições, mas trazem rezas, simpatias, benzimentos, oferendas com as quais não deveríamos participar. De novo eu te chamo a atenção aqui. Tenham amigos e conhecidos de todas as religiões. Isso faz parte da liberdade que nós temos. Isso faz parte de sermos veículos de Deus para que essas pessoas ouçam do Evangelho. Tenham respeito pela cultura, pelas tradições e até pela religiosidade das pessoas. Mas tomem muito cuidado quando a nossa visita, a nossa presença se torna uma participação efetiva. Eu vou exemplificar para vocês. Teve uma vez que a Karen e eu, nós fomos convidados para sermos padrinhos de um casamento que não era de um casal genuinamente cristão. Então, enquanto pessoas preocupadas em querer fazer a vontade de Deus, a primeira pergunta que nós tínhamos foi: podemos? Isso é lícito? E pelo que nós conhecíamos da palavra e que ainda conhecemos, ou a nossa resposta ainda é a mesma, foi sim, nós podemos. Então nós fomos até o casamento. Chegando lá, o noivo, ele me perguntou se eu poderia participar de um momento ainda mais especial, lendo um texto que fazia parte daquela cerimônia. A Karen, mais inteligente do que eu, ela já falou assim: você não vai querer saber o que você vai ler? Eu, verdade. E eu fui atrás para querer saber o que eu ia ler para aquele casal. E eu, quando li, eu não encontrei nada que fosse antibíblico. Mas assim que eu terminei de ler, o sacerdote do lugar, ele me levou até o púlpito onde eu leria aquele texto. E ele disse logo em seguida: ao sair daqui, você fica de costas, vira para essa imagem, você se prostra diante dela e depois você desce para o seu lugar. E eu disse: isso eu não vou fazer. E ele disse: você é evangélico? Sou. Então tudo bem, está de boa. E aquilo fez com que a Karen e eu participássemos, com alegria, em sermos os padrinhos daquele casal. E acreditamos que a nossa presença naquela cerimônia, ela foi saudável. Irmãos, o pai da mentira, a gente já falou disso, é o diabo. E nós devemos ter cuidado, de novo, com a qualidade da nossa associação em cerimônias religiosas que prestam adoração a outros deuses. Que, como nós estamos vendo, não são deuses, são demônios, como Paulo está ensinando. É verdade, o cristianismo, ele é exclusivista. Não há outro Deus que não o único e Deus verdadeiro. E o único meio de salvação é pela fé em Jesus Cristo. No cristianismo, nós não dividimos o coração para dois deuses, nós não dividimos a nossa adoração, também não dividimos a mesa, o altar. Na prática, meus irmãos, como fugimos da idolatria do nosso contexto? E eu diria, primeiro, que nós não deveríamos participar de ambientes religiosos que cultuam e adoram outros deuses. Nós deveríamos evitar qualquer tipo de envolvimento com purificação, com bênçãos que não sejam cristãs, que infelizmente também acontece em ambientes supostamente cristãos. É o sal grosso, é a arruda, os amuletos, as fitinhas, as rosas. Não é porque esses objetos têm poder, mas é porque nós não devemos ter comunhão espiritual com isso. Afinal de contas, quem quer provocar o ciúme de Deus? Deus nunca aceitou um rival no coração do seu povo. Quem aqui é mais forte do que Deus
para defender, para argumentar a favor da sua própria liberdade. Deus não divide a sua glória, Deus não aceita dupla devoção. Querem uma pergunta bem pontiaguda? Será que tenho sentado na mesa do único Senhor com uma exclusividade a Ele, que representa o amor que Ele tinha e tem por mim, quando tomou o meu lugar na cruz do Calvário? Paulo continua, versículo 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Paulo, nesse trecho, ele começa a mostrar que a proibição, ela não é absoluta. E eu tentei focar nisso. É para ambientes religiosos. Por isso ele cita frases que eram ditas pelos próprios coríntios, que eram orgulhosos, e mostra como eles deveriam tomar cuidado. Gente, até os tradutores da Bíblia entenderam essas frasezinhas curtas que estão entre aspas, é como se fossem slogans daquilo que os coríntios falavam. Tudo é permitido. E Paulo está dizendo, mas nem tudo convém. Nem tudo edifica. E isso nós já vimos no capítulo 8. Paulo não nega a liberdade que o cristão tem, mas ele mostra que existem detalhes que são importantes e que o crente maduro vai levar em consideração ao executar a sua liberdade. E duas perguntas que fundamentam essa maturidade. Convém? É bom? É saudável? Conduz à maturidade? Edifica? Ajuda meu irmão? Constrói a fé dele? Faz bem à igreja? Se o que eu quero fazer não convém e não edifica, será que eu ainda deveria ir adiante? A resposta é um claro não. Outras perguntas semelhantes a essas. Isso me aproxima de Deus ou me afasta? Isso abençoa meu irmão ou o prejudica? Isso fortalece a igreja ou enfraquece? Isso contribui para o meu crescimento espiritual ou me distrai? Liberdade cristã, meus irmãos, não é fazer o que eu quero, é fazer o que é útil, santo e edificante. Afinal de contas, minha liberdade não busca em primeiro lugar o meu bem, mas o bem dos outros. O cristão maduro não usa a liberdade para si mesmo, mas usa como instrumento de amor ao próximo. Isso é até semelhante ao que Paulo ensina em Filipenses capítulo 2, versículo 4, quando ele diz, não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Isso deveria gritar no ouvido do brasileiro, que gosta de tirar vantagem, que sempre tem o próprio umbigo em primeiro lugar. Vide, em especial, a condição dos políticos do nosso país, que na verdade nada mais é do que reflexo de uma sociedade que gostaria de estar no lugar deles, para fazer a mesma coisa. Nada. E eu explico. Quantas vezes eu escutei de pessoas que gostariam de ser funcionárias públicas, exatamente para não terem que trabalhar tanto, pelas mamatas que a posição dá. E eu não estou dizendo isso porque eles não fazem em absoluto nada. Muitos trabalham e levam a sério o seu trabalho, mas nós sabemos que a fama é exatamente essa que eu disse. E ela se faz verdadeira quando o trabalho é somente até 1h da tarde, quando a aposentadoria chega mais cedo. E gente, se vocês acham que a troca de poder é a solução, é a salvação do nosso país, desculpem-me desapontá-los, não é.
a salvação continuará a ser o que sempre foi: Jesus Cristo. Não se engane, a sociedade não tem o dever de imitar e de priorizar os valores cristãos. Esse é um dever do cristão. E então, meus irmãos, vamos usar bem a liberdade que temos, vamos mostrar com confiança no Senhor que as nossas decisões, as nossas ações são com base na palavra de Deus, porque essa é a opção santa de cidadãos que não somente podem, mas devem se preocupar com o bem-estar dos outros. Nossa liberdade, meus irmãos, é tão grande que mesmo as comidas sacrificadas a ídolos podem ser comidas quando estiverem no açougue. O açougue não é um ambiente de culto religioso. No açougue, carne é carne. Não é necessário ficar neurótico. Não é necessário perguntar se a carne que você vai comprar foi a oferta para algum Deus, se ela foi benzida. Coma seu acarajé ali na praça sem medo na consciência. Coma sua galinha de capoeira sem ter medo que parte dela serviu para um despacho. O que eu estou dizendo, meus irmãos, é que você pode comer na casa de qualquer pessoa, você pode comer o alimento de qualquer cultura, você pode desfrutar da criação que Deus nos deu com liberdade e alegria. Porque quem santifica o ambiente é o Criador de tudo e de todos. Nós não precisamos viver separados do mundo. Esse nosso Deus, que tanto nos ensina a ir e a fazer discípulos de Cristo, Ele quer que nós nos relacionemos com as pessoas, e até com comida. E com comida é ainda mais fácil se relacionar com as pessoas. Isso não é idolatria. A idolatria se caracteriza, conforme Paulo está ensinando, quando o ambiente é cultico. A exceção é quando o seu amigo lhe disser que o alimento que vocês vão comer foi uma oferta a sei lá qual Deus. Daí ele está dizendo, não coma. Não porque tem um espírito maligno que vai lhe possuir ou algo assim, mas porque você não quer que aquela pessoa ache que está tudo bem para você fazer parte daquilo. A questão aqui não é exatamente o cuidado com a consciência do irmão mais fraco. Isso foi lá no capítulo 8, nós já estudamos. A questão aqui é o capítulo 9, quando nós aprendemos que o propósito da nossa liberdade é não criar obstáculos para o anúncio do Evangelho. Aqui Paulo está pensando em alguém descrente, não é um irmão na fé. O anfitrião, ele associa a comida a um culto, então não coma. Beto, eu sei que vai ser difícil para você no Natal, quando o seu amigo te oferecer aquele peru que foi sacrificado. Se ele disser que foi sacrificado, tem que dizer não para o peru do Natal. Para nós não errarmos, irmãos, lembre-se disso. Se ninguém associa a comida a culto, coma com liberdade. Quando alguém associa a comida a culto, seja sábio e amoroso, mas renuncie à oferta. E terminando o nosso assunto, nós temos o grande finale do que Paulo quis ensinar aos coríntios daquela época e, consequentemente, aos cristãos de todas as épocas, isso nos inclui. Versículo 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Esse é o princípio definitivo para toda ética cristã. Essa é a resposta final à pergunta: é permitido? É lícito? Esse é o critério supremo para qualquer decisão cristã. Meus irmãos e meus amigos, a Bíblia está ensinando: tudo que você fizer deve ser para a glória de Deus.
o seu comer, o seu beber, o seu trabalho, o seu descanso, a sua viagem, o seu vestir, o seu conversar, ou seja, a glória de Deus, ela é o filtro final da liberdade cristã. Se algo desonra a Deus, não faça. Se algo não aponta para Deus, não faça. Se algo prejudica o testemunho, não faça. Se algo não condiz com o caráter de Cristo, não faça. Mais uma vez, liberdade verdadeira não é fazer o que eu quero. Liberdade verdadeira é ter o poder de fazer o que glorifica. Igreja, isso que eu quero fazer glorifica a Deus. Casais, essa forma como eu trato o meu cônjuge glorifica a Deus. Jovens e solteiros, o que eu vejo no celular glorifica a Deus. Todos, minhas escolhas de lazer, meu uso do dinheiro, minha forma de falar, minhas redes sociais glorificam a Deus. Porque Paulo diz, façam tudo para a glória de Deus. Seja em meio a pessoas religiosas como os judeus, seja em meio a pessoas sem fé em Cristo como os gentios, seja em meio à igreja, pessoas com fé no verdadeiro Deus, seja em meio a qualquer pessoa, que a nossa liberdade não seja motivo de tropeço para que pessoas se aproximem do Deus que decidiu graciosamente morrer por todos os nossos pecados. É fato, infeliz fato, que todos nós pecamos. Por isso nós precisamos de disciplina, de novo, como de um atleta, para não anunciar um Deus e viver de forma como se não crêssemos nesse Deus. Precisamos orar para não provocar escândalos, para na nossa liberdade não dar mau testemunho, não criar confusão, não atrapalhar pessoas de ouvir o Evangelho, para não incentivar qualquer pessoa que seja a pecar. Paulo, ele tinha essa preocupação. Então no versículo 33, também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Não pensem, meu povo, que quando Paulo disse isso, ele procurava agradar a todos de todas as formas, ele estava dizendo que simplesmente queria que os outros se sentissem bem. Não é isso, ele não está falando de bajulação, ele não está falando de ser politicamente correto, ele não está falando de comprometer a verdade. Ele está dizendo que se comporta e age de tal forma que nenhuma barreira para a apresentação do Evangelho fosse criada. Ele mesmo abriu mão dos recursos que poderia receber da igreja de Corinto. Por quê? Porque ele não queria ser confundido com aqueles pregadores itinerantes que filosofavam em praças, em locais públicos e que cobravam pelo seu serviço. O interesse de Paulo não era fazer as suas preferências, não era ter uma vida cujo centro fosse os seus desejos. Paulo seguramente é um exemplo de quem vivia pela missão de alcançar o máximo de pessoas possível com a verdadeira ou com a verdade da salvação. Não é por menos que ele podia falar sem arrogância. 1 Coríntios 11:1. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. É verdade, meus irmãos, que todos nós ainda pecamos e por causa disso, também é verdade que somos merecedores da justa ira de Deus. Mas ao invés de todos continuarmos distantes da glória de Deus, o próprio Senhor se fez carne e habitou entre nós. Sem pecado algum, o Filho unigênito de Deus, Ele que não pecou, se fez oferta como um cordeiro, sem mancha e sem defeito, como antigamente era oferecido, um animal em sacrifício. Paulo buscava ser como Cristo. Por isso, sua liberdade era baseada no amor. Sua liberdade era executada com preparo, com muita disciplina. Sua liberdade tinha o propósito de que o Evangelho fosse melhor divulgado. Sua liberdade era experimentada com muito cuidado e humildade. Sua liberdade era, só lhe deu glória, somente a glória de Deus. Será que temos vivido a nossa liberdade dessa forma?
abrindo mão de conveniências para que mais pessoas enxerguem o Deus que nos salvou, abrindo mão de fazer o que eu sei ser certo, mas o meu irmão mais fraco na fé ainda não sabe. Cristo, quem Paulo buscou imitar, também abriu mão dos seus direitos. Ele renunciou à sua glória, ele se humilhou por amor ao próximo, ele viveu para a glória do Pai, ele se entregou para que nós pudéssemos desfrutar do maior presente que qualquer um de nós poderia receber. Pela fé, a vida eterna. Meus irmãos, a oportunidade de ceder a liberdade, a nossa liberdade em prol do nosso Salvador, ela é constante. Como é que você e eu estamos indo com isso? Como a nossa igreja está indo nisso? O fato é que todos nós que já cremos em Cristo, já temos tudo o que precisamos para fazer conforme Paulo nos ensina. Porque nós já temos o próprio Deus em nós, que nos capacita a respondermos e agirmos conforme a vontade dEle. Então, quero terminar esse nosso tempo orando para que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois de aprender tanto sobre liberdade, Pai, que o Senhor possa nos corajosamente, Pai, amorosamente incentivar para que avaliemos bem as nossas ações, as nossas decisões, para que façamos exatamente como o nosso Salvador fez, Pai. Não faltaram palavras, Pai, na Escritura para nos ensinar a respeito disso, para entender os detalhes dessa liberdade. Que a gente possa carregar isso, Pai, para viver mais à altura, Pai, do Teu amor por nós, como gratidão por tudo que o Senhor fez por nós. Nos ajude, Pai, seja misericordioso conosco, que façamos tudo isso para a honra e glória do Teu nome, para que mais pessoas conheçam o Evangelho. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.